Chega mais, torcida palmeirense! Hoje tem Palmeiras e São Paulo, o Choque Rei. Clássico disputado logo mais às 21h35 no Allianz Parque, em partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista 2025. E o Conexão Alviverde está no ar com as últimas notícias do Palestra para esse duelo decisivo, que vai marcar a estreia do atacante Vitor Roque e pode colocar os comandados de Abel Ferreira na sexta final consecutiva do Campeonato Paulista. É o Verdão na luta pelo tetracampeonato estadual. Aproveito para deixar os créditos para a equipe da ESPN, que também estarão na descrição do vídeo. Agora sim, vem comigo! Bora, vamos começar com este clássico que agita a segunda-feira e vale vaga na decisão do Campeonato Paulista. Hoje tem Palmeiras e São Paulo. Bora, números para este clássico de hoje. Palmeiras e São Paulo, a campanha dentro deste Paulistão. 13 jogos para cada lado, o Palmeiras tem 7 vitórias, 5 empates e 1 derrota, o aproveitamento é de 66,7%, 24 gols marcados e 10 sofridos. O São Paulo, em 13 jogos, venceu 6, empatou 4, perdeu 3. 56,4% de aproveitamento, para 19 gols marcados e 13 gols sofridos. Palmeiras com melhor campanha, por isso faz este jogo único nesta semifinal, em sua casa no Allianz Parque. E aí os últimos 5 encontros entre as duas equipes. É uma vitória do Palmeiras para 4 empates e nenhuma vitória do São Paulo. Portanto, Palmeiras jogando em casa hoje este clássico que vale vaga na decisão do Campeonato Paulista. Antes da gente discutir, vamos ouvir personagens também deste jogo de hoje à noite. Primeiro da rivalidade, como eu falei, eu já conheço essa rivalidade faz tempo e realmente nos últimos anos eu mesmo de longe acompanhei sim os jogos decisivos. Palmeiras e São Paulo sempre enfrentavam no mata-mata e a gente sabe como que é esse jogo. É um jogo que é difícil, é um jogo que é muito equilibrado, independente de onde seja, se é no estádio do Palmeiras, se é no estádio de São Paulo, aonde acontece o jogo é muito equilibrado, então a gente está preparado para isso. E eu gosto de jogar esse tipo de jogos e é isso. O ano passado, como você falou, graças a Deus, consegui ajudar o time com 2 gols. Esse jogo vai ser mais uma oportunidade para a gente mostrar do que é capaz e, se Deus quiser, chegar mais a uma final e tomara que com algum gol meu também. Boa, tá aí. Flaco Lopes falando pelo lado do Palmeiras, o Oscar do lado do São Paulo. Enquanto o Flaco falava, meus comentaristas aqui, será que hoje ele já não vai para o banco? Tem Vitor Roque já à disposição também do Abel Ferreira. O Flaco quer gol aí na decisão, mas existe essa possibilidade. Vitor chegou bem, já chegou, estava jogando, fez os exames, está tudo ok, regularizado. Será que Abel já vai assim, já com o pé na porta, Vitor Roque no time titular? Eu acho que é o momento, né? O Vitor Roque é a grande contratação, né? A contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Ele chegou com o status de solução da camisa 9 do Palmeiras. E acho que é um jogador que não tem muito uma questão de adaptação, não tem muito uma questão de recondicionamento na parte física. Ele estava em atuação no Betis, né? Ele estava jogando no Betis. É um jogador que fez uma pré-temporada na Espanha, ele está pronto fisicamente, ele está apto para já acrescentar. E o Palmeiras precisa desse upgrade, precisa desse salto de qualidade, um jogador com capacidade de movimentação, de definição. Então eu colocaria já como titular, sim, o Vitor Roque. Eu acho que isso vai ser até importante para a atmosfera do Allianz. O torcedor do Palmeiras, quando vê o Vitor Roque em campo, confirmado como um titular, com certeza a arquibancada vai pulsar. Isso vai ser uma motivação extra e pode causar uma sinergia dentro de campo. A gente já sabe como é que é esse Palmeiras em jogo mata-mata, né? Esse Palmeiras, quando vem no jogo eliminatório, já muda a postura. Mas acho que o Vitor Roque é a cereja do bolo, Glaucio. E até para o próprio Vitor, né, Breiler? Ele, desde que chegou, quando falou, quando apresentado, naqueles primeiros momentos que a TV Palmeiras até soltou,
tá numa motivação, né? A gente vê que ele chegou realmente numa perspectiva muito legal de retomada de carreira, enfim. O Fernando fala dessa atmosfera que ele pode criar. Eu acho que ele mesmo também já vem nessa atmosfera positiva, se tiver a oportunidade de ser titular hoje, sentindo ainda mais esse momento e esse peso dessa chegada ao Palmeiras. Sem dúvida, Glaucia. E além do fato novo, da atmosfera, do anímico que o Donan citou, o Vitor Roque como titular é muito plausível taticamente para o jogo de hoje. O São Paulo se reorganizou numa linha de 3. O Zubeldia conseguiu estancar um pouco da sangria defensiva e ter um jogador com a mobilidade do Vitor Roque lá na frente, de cara, para o Palmeiras seria muito interessante para essa pressão inicial, para gerar mais espaços, para confundir a defesa do São Paulo. O único, porém, que pode pintar na cabeça do Abel, acho que mais até do que hierarquia, do Flaco Lopes ser um jogador mais antigo no elenco, é simplesmente de uma ansiedade do Vitor Roque, de já chegar titular logo de cara num clássico, querer decidir, querer ser o cara a todo custo. Mas o Vitor Roque é um jogador também, que a gente viu aqui durante a passagem pelo futebol brasileiro, ainda um garoto, ter muita estrela também em jogo grande, jogo decisivo, principalmente naquela Libertadores de 2023 pelo Atlético. É um jogador que, apesar de jovem, já tem estofo para segurar essa pressão. Então eu vejo que há muitos fatores confluindo para que o Vitor Roque seja titular hoje. A gente já falou um pouco do que a gente fala, né, ao longo desse Campeonato Paulista, do desempenho do São Paulo, principalmente em clássicos. Eu acho que o segundo tempo contra o Corinthians, principalmente, é um recorte de como esse São Paulo funcionou, de como essas principais peças, Oscar, Lucas, naquele momento funcionaram também, mas é bem verdade que já houve uma oscilação nesse time do Zubeldia de lá para cá, né? Será que esse fator clássico também, toda essa questão, isso vai ser diferente para o jogo de hoje? Isso também vem de uma outra forma para esse time do Zubeldia? Eu acho que assim, é um jogo muito importante para o São Paulo, para o Zubeldia, que ele vive um momento ainda conturbado, com uma pressão que vem mais, né, de fora para dentro do torcedor, né, cobrando, né, atuações mais convincentes. Eu acho que o time titular do São Paulo é um time forte, um time que tem qualidade reunida, só que é uma equipe que ainda tem dificuldade para propor jogo, para criar, para conseguir ser um pouco mais envolvente. Eu acho que o cenário do jogo de hoje é um cenário que pode até favorecer um pouco mais o estilo de jogo do São Paulo. Como você disse, segundo tempo contra o Corinthians foi muito bom, conseguiu a vitória. Agora, foi muito mal na Vila, contra o Santos, e não fez um bom jogo naquele empate contra o Palmeiras. Foi um jogo muito ruim, né? No Allianz naquela ocasião. O que a gente tem daquela partida do segundo tempo contra o Corinthians para agora? Uma mudança de esquema tático. O São Paulo ele era muito vulnerável com o quarteto, aquele 4-2-3-1, né? Que tinha Luciano, Lucas, né, Calheri, né, e o Oscar. E aí, nas últimas duas partidas, o que o Zubeldia faz para tentar estancar essa sangria, para tentar solucionar a questão na defesa e deixá-la mais sólida? Eu acho que conseguiu. 3-5-2. 3 zagueiros. Ele vai repetir o esquema que acabou dando certo contra o Novo Horizontino. É que você tem um pouco mais de proteção nessa linha defensiva, ali com os 3 zagueiros, né, o Marcos Antônio e o Alisson, os alas, né, ali pela direita, o Cedric Soares, pela esquerda, né, o Enzo Dias, e na frente você tem a aproximação ali de Oscar, Lucas e Calheri. Eu acho que é um caminho. Acho que hoje vai ser um São Paulo mais pragmático, marcando forte, né, tentando também subir um pouco essa pressão, mas é um time mais equilibrado do que aquele que a gente viu com o quarteto. Acho que o quarteto cedia muito espaço, e você ceder espaço para Estevão, Rafael Veiga, Vitor Roque, Piquerez do lado esquerdo, pode ser fatal. E no clássico da primeira fase, o São Paulo começou a ensaiar ali, né? O sistema com 3 zagueiros, agora consolidado, com o Ferrarese, com o Arboleda e com o Alan Franco. O São Paulo ganhou mais consistência, maior capacidade de cobertura, mas, por outro lado, o Zubeldia teve de sacar o Luciano. Sim. E sem o Luciano, o São Paulo perde poderio ofensivo, perde um jogador que também costuma ser muito decisivo nesse tipo de jogo. Sabe o que eu acho que falta muito no São Paulo, nesse esquema? A velocidade. Também. Acho que é um time que precisa ter mais energia com a bola, precisa acelerar mais o jogo. Às vezes o São Paulo tem a posse de bola, ele é muito lento, até pela característica dos jogadores, fica dependente do Lucas, né? Ou dos alas. Só que o Cedric Soares não é aquele ala que atropela no corredor. Ele é um cara que às vezes constrói um pouco mais o jogo. Acho até que o Igor Vinícius é um jogador com mais capacidade de acelerar. Até por isso o Zubeldia exaltou o fato do São Paulo ter feito um gol de contra-ataque depois de muito tempo contra o Novo Horizontino. Contra-ataque puxado muito pela genialidade do Oscar, que achou um passe em profundidade, e pela velocidade do Lucas. O Lucas Moura vai ser esse cara de mais velocidade para transição.
Na pior das hipóteses, o Beldia pode cogitar, até para tentar surpreender o Palmeiras, alternar ali, quem sabe deixar o Oscar no banco para ir com o Luciano, que é esse jogador que tem estrela, um jogador que vive muito clássico, e até pela restrição de Oscar e Lucas ao gramado sintético. O Oscar foi muito mal no sintético, né? Pois é, tem mais dificuldade de mobilidade. Mas, por outro lado, mexer num time que começou a se consolidar, começou a dar uma resposta defensiva maior, pode gerar essa apreensão também do Zubeldia de fazer uma mudança tão drástica já para o Clássico. Mas, pelo menos, a boa notícia para o São Paulo defensivamente, o time se comporta muito melhor hoje e pode ser o esteio, quem sabe, para o São Paulo conseguir um bom resultado no Allianz. Na sequência aqui do nosso Sport Center, a gente vai girar nossa reportagem também, trazendo informações ao vivo para esse jogo, para esse clássico que vale vaga na decisão. Antes, vamos só passar os prováveis times. Aqui a gente já analisou como devem jogar tanto Palmeiras quanto São Paulo, mas só para trazer aí na tela o que deve ser esse time do Abel Ferreira. Também acho que sem grandes novidades, né, amigos? E aí a principal dúvida lá na frente do que a gente já discutia, se de fato o Vitor Roque estreia como titular hoje ou não. Ou Flaco Lopes segue neste comando de ataque e aí o Vitor Roque como opção no banco, podendo entrar ao decorrer da partida para o Abel Ferreira. E vamos também passar o provável time do Zubeldia, para dar uma olhada do que deve chegar para a noite de hoje. O time do São Paulo também. E aí muito nisso que vocês diziam, né, dessa linha de 3. E aí, lá na frente, um pouco mudado, sem o tal do quarteto, mas também nesse ajuste que o Zubeldia está encontrando aí para sua equipe e principalmente para um jogo de hoje também, ter esse poderio defensivo mais importante para esse time do São Paulo. Como eu falei, na sequência do nosso Sport Center, a gente vai trazer mais informações deste clássico ao vivo, já com a nossa equipe pela rua também. Olha os números do Palmeiras jogando no Allianz Parque no Paulistão desde maio de 2021. Em 28 jogos, venceu 22 e empatou 6, não perdeu nenhum. Um aproveitamento de 85,7%. 47 gols marcados para apenas 10 gols sofridos. Allianz, que hoje é palco de Palmeiras e São Paulo, vale vaga na decisão do Campeonato Paulista. A gente fala mais já para você aqui no nosso Sport Center. Pausa rápida. Hoje temos decisão aqui em São Paulo, mas a semifinal é valendo vaga na final do Paulistão entre Palmeiras e São Paulo. Na tela para a gente a campanha das duas equipes dentro desse estadual. 13 jogos para cada lado, o Palmeiras tem 7 vitórias, 5 empates e 1 derrota, um aproveitamento de 66,7%, 24 gols marcados e 10 sofridos. O São Paulo, nas mesmas 13 partidas, venceu 6, empatou 4, perdeu 3, um aproveitamento de 56,4%, 19 gols marcados para 13 gols sofridos. Com campanha melhor, Palmeiras jogando em casa, jogando no Allianz Parque, e é para lá que a gente vai com Vinícius Nicoletti, já trazendo as informações para a gente também, todo o clima lá no Allianz. Tudo bem, Nicoletti? Seja bem-vindo, amigo. Beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Beijo para você também, abraço para os companheiros, fã de esportes. É clima de decisão aqui no Allianz Parque, mais uma movimentação bem tranquila dos torcedores, a gente pode ver por aqui, porque a polícia proibiu a entrada dos vendedores ambulantes, aquele vendedor que vende o churrasquinho, a cerveja. Então você pode ver que é uma movimentação bem tranquila do torcedor, apenas os torcedores que passaram com o ingresso estão por aqui. Mas teremos casa cheia, todos os ingressos vendidos, teve show no sábado aqui no Allianz Parque e todos os ingressos foram vendidos, capacidade máxima do estádio. Torcedor palmeirense aí nessa expectativa de ver o time chegar pela 6ª vez consecutiva na final do Campeonato Paulista, buscando o tetracampeonato, que é algo inédito na história da competição na era do futebol profissional. A dúvida que o Palmeiras vai levar para a partida é sobre o Vitor Roque, que chegou nessa semana, foi apresentado, fez os primeiros treinamentos, participou do treino desde quinta-feira, fez 5 treinamentos na academia de futebol, está totais condições de começar jogando e é uma opção do técnico Abel Ferreira. A informação que a gente teve é que ele foi testado, treinou também entre os titulares, ele testou o Flaco Lopes e testou o Vitor Roque, e essa é a principal dúvida que o Palmeiras então vai levar para esse confronto. Também tem a dúvida na zaga,
porque o Gustavo Gomes está voltando de lesão e o Piquerez voltando de lesão na lateral esquerda. Então vai levar essas 3 dúvidas para o jogo, mas a principal é exatamente sobre o Vitor Roque. O torcedor vem chegando por aqui e nessa grande expectativa de ver, enfim, o camisa 9. Chega aqui, meu companheiro. De Minas, cara. De Minas? Obrigado, obrigado. Da onde você é? Sou lá de Perdizes, Minas Gerais. Perdizes, Minas Gerais. E veio só para ver o jogo do Palmeiras. Só para ver o jogo, eu e meus filhos. Como é que é o sentimento de agora pegar o São Paulo, que é um time que está engasgado, porque na era Abel Ferreira, o Palmeiras foi eliminado já 4 vezes em mata-mata para o São Paulo. Ganhou 2, mas perdeu 4. Como é que é pegar o São Paulo mais uma vez no mata-mata? Mas agora vai ser diferente, vai ser 3-0 pro Verdão e nós vamos acabar com essa cena. E agora, toda a ansiedade para ver o Vitor Roque jogando, tem que começar, como é que você acha? Pelo que eu sei do Abel, vai colocar ele só no segundo tempo, mas ele vai fazer o dele. Já tá sabendo isso? Quem contou? Eu sou do Verdão, né? Chega a notícia lá em casa toda hora. Chega lá em Minas. Ué. Ah, bom, chegou primeiro pra ele, então. Obrigado, meu companheiro. Valeu. Deixa eu falar aqui com a rapaziada aqui, ó. Esse aqui perdeu uma vez, quase perdeu um voo uma vez, no jogo do Palmeiras. Né? Lá em Pereira, na Colômbia, né? Lembra? Foi culpa sua que você tava conversando. Tava na resenha. O que você acha desse Palmeiras agora? Tá monstro, hein? Paulinho do lado, Estevão do outro, Vitor Roque no meio. Hoje não tem Paulinho. Não, hoje não tem, mas pro Mundial já tá preparando, né? E para enfrentar o São Paulo hoje, como é que é a expectativa do torcedor? 3-1 pra nós. 2 do Vitor Roque. Já vai São Paulo não cria problema pro Palmeiras? Já foi eliminado 4 vezes nessa era Abel. Não, esquece. Eles querem esse negócio de eliminação, mas vai lá ver quem que foi campeão em cima lá, quem é o maior. Agora tem uma questão, ponto fraco do Palmeiras, pênaltis, não pode ir? Não tem pênalti hoje, é 3-1, 2 do Vitor Roque. Que pênalti, pra quê? Então é isso, Glaucio, essa é a confiança do torcedor. Eu falei dos pênaltis, porque o Palmeiras já chegou 8 vezes em decisões com pênaltis nessa era Abel Ferreira e só ganhou uma vez do Atlético aqui no Allianz Parque. Vamos ver como vai ser hoje, nessa noite de segunda-feira, decisão no Campeonato Paulista. Valeu, Nicolete. Beijo pra você. Boa sequência de trabalho aí com toda a nossa equipe. A turma na confiança já de Vitor Roque estreando hoje, metendo gol. Gostei do tiozinho ali, do que eu sei do Abel. Parece que passou a mão no telefone e falou com o Abel, né? O Abel me ligou aqui. Maravilhoso. Vamos trazer o Antônio Chamorro aqui com a gente também, trazendo as informações do São Paulo para este clássico. Fala, Tonhão. Seja bem-vindo. Um beijo pra você. Um beijo, Gláucia, Donan, Breiler, todo mundo que acompanha o Sport Center. Pois é, a gente está aqui do outro lado do Allianz Parque, aqui na Gol Norte, que é onde ficam as torcidas organizadas do Palmeiras, que hoje, depois de muito tempo, essa área do estádio também foi liberada. Então, mais tarde aqui vamos ter muitos torcedores, algo que não estava habituado pela sequência de shows que o Palmeiras estava tendo aqui em casa. Pelo lado do São Paulo, Luiz Ubeldia vai manter o time que ganhou do Novo Horizontino nas quartas de final, uma escalação com 3 zagueiros, né? Depois que o Pablo Maia se lesionou, ele encontrou essa fórmula para o São Paulo. Então a gente vai ter um time que provavelmente será o mesmo que ganhou do Novo Horizontino. Vamos passar então a provável escalação do São Paulo, que tem o Rafael no gol, aí a linha de defesa com o Ferrarese e Arboleda e também o Alan Franco. Aí na direita, Cédric Soares, na esquerda a gente vai ter o Enzo Dias, e aí no meio campo, Marcos Antônio e Alisson, e ali na frente o trio, né, que a torcida do São Paulo bota muita fé nesse trio. Oscar, Lucas Moura e Caleri. O São Paulo, que nessa era de Allianz Parque, é o time que mais vezes eliminou o Palmeiras de competições, né? Foram 6 enfrentamentos com 3 classificações do São Paulo. Então, tem esse bom retrospecto. Pelo lado do Zubeldia, ele tem 3 jogos contra o Palmeiras, são 2 empates e 1 derrota. Ele não precisa necessariamente vencer para se classificar, pode empatar e ganhar nos pênaltis, mas o Abel tem um pouco desse problema também contra o São Paulo, né? Ele não perde tantos clássicos, são apenas 11 derrotas, mas 7 delas foram para o São Paulo. Então, esse retrospecto que o São Paulo tem contra o Palmeiras também é algo que o torcedor tricolor leva para esse jogo de hoje à noite. E um dos personagens, o meio Oscar, ele falou sobre essa expectativa do clássico contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque, semifinal do Paulistão. Vamos ouvi-lo. Eu conheço muito bem a rivalidade, sou São Paulino, então sempre acompanhava mesmo de longe. Mas é isso, a gente espera que essa rivalidade, essa inimizade que tem um clube com o outro, fica só fora de campo e que em campo ali que vence o melhor. A gente tem que lembrar, né, que o São Paulo tentou que esse clássico acontecesse no fim de semana, sabendo que o Allianz Parque não estaria disponível porque teve shows aqui no sábado, mas o Palmeiras conseguiu, junto com a Federação Paulista, com que o jogo acontecesse nesta segunda-feira.
Não é tão usual esse horário para clássicos, mas é o que vai acontecer hoje às 9h35. Então essa guerra de bastidores, dessa vez foi o Palmeiras que levou a melhor, mas o São Paulo vem para o jogo hoje sentindo alguns desfalques, mas com uma base que o Luiz Ubeldia montou no jogo passado e que vai tentar hoje conseguir mais uma vez o triunfo para chegar à final do Paulista de novo. Gláucia. Obrigada, Tonhão. Boa sequência de trabalho por aí também com a nossa equipe, acompanhando esse clássico que vale vaga na decisão do Campeonato Paulista. Vou pedir para a turma colocar o provável Palmeiras de Abel Ferreira para hoje, para este jogo em casa. Acho que a principal discussão aí, né, amigos, é essa presença do Vitor Roque já nos 11 iniciais ou entrando ao longo da partida. E de resto, essa base, esse principal do que o Abel costuma trazer. Eu colocaria o Vitor Roque, foi contratado para resolver a solução, tá bem fisicamente, né? Tava atuando, né, com a camisa do Betis. O Emiliano Martínez é uma boa novidade nesse início de temporada, ali para ser um primeiro homem de meio campo, tá formando uma base de meio campo interessante ali com o Richard Rios, e o retorno do Piquerez eleva muito o time do Palmeiras, né? O Palmeiras ele fica muito dependente das ações do Estevão pela direita, mas quando tem o Piquerez, faz uma dobradinha interessante com o Facundo Torres. E o Vitor Roque, foi o que o Brenner falou no início do programa, ele vai te entregar, além da capacidade de definição, movimentação para tentar balançar os três zagueiros do São Paulo. Ele tem um desmarque muito bom, infiltra. Time do Palmeiras muito forte, e olha que tá sem o Paulinho ainda, né? Só em abril, né? O Paulinho podendo atuar. Fala, Brenner. E hoje também não tem aquela de cravar, o Abel errou porque deixou o Vitor Roque no banco. Qualquer opção que ele tome será compreensível, tem argumentos para defender Vitor Roque titular ou reserva, mas também estou nessa página do Donan. Apostaria muito no ambiente e na capacidade de gerar espaço do Vitor Roque, que é superior à do Flávio Lopes, por ser um centroavante mais de referência. É meio que uma marca do trabalho do Abel, aquela história de hierarquia e tal, mas acho que em alguns momentos, e esse pode ser um deles, ele até deixar isso de lado e repensar um Vitor Roque titular. O Vitor Roque pode ser muito importante para potencializar o Veiga também. A movimentação que ele tem pode gerar espaço para o Veiga chegar ali como elemento surpresa, que é uma grande virtude dele. Pisar na área, vir para a finalização. Acho que é um jogador que pode se encaixar bem também com uma evolução do estilo de jogo do Veiga. E aí, torcedor, qual a sua expectativa para o confronto de logo mais? O meu palpite é Palmeiras 3, São Paulo 1, com direito a gol do Tigrinho. Deixe a sua opinião e também o seu palpite nos comentários. Eu, Porto Louco, vou ficando por aqui. E se você é Palmeiras, sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Avante palestra!